Bom, pessoal, começando a nossa explicação aí, a gente vai falar sobre estados e transformações da matéria, certo? Vamos começar aí pelos estados da matéria. Ao todo, pessoal, existem três estados da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Bom, a partir desses três estados, sólido, líquido e gasoso, você consegue chegar nos outros, certo? E existem processos cujos nomes estão listados aqui, certo? Que a gente vai falar sobre cada um agora. Bom, do processo sólido para o processo líquido, o nome que a gente adota é fusão, certo? Primeiro aqui, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização, certo? Do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. E do estado gasoso para o estado sólido, a gente chama de ressublimação. Do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama de sublimação. Entenderam, pessoal? Então, a gente começar falando aí sobre os estados da matéria, a gente tem que ter em mente os estados da matéria e os processos que ocorrem aí para a mudança desses estados. Então, vamos falar aqui sobre o estado sólido da matéria. O estado sólido, pessoal, é um agregado de moléculas, como está dizendo aqui, ou seja, é um tanto de moléculas juntinhas umas com as outras, bem juntinhas mesmo, que a gente encontra aí, por exemplo, uma pedra, alguma coisa, qualquer coisa sólida que vocês veem na sua frente, alguma coisa assim, é sólido. Então, todas as moléculas desse composto, desse objeto que vocês estão segurando, por exemplo, tem uma quantidade enorme de moléculas agregadas juntas umas com as outras, certo? É o estado sólido, é o estado que ocorre a maior organização dessas moléculas, certo? Agora, pessoal, o estado líquido. O que acontece no estado líquido? O estado líquido, pessoal, ele é um estado em que as moléculas estão juntas, porém, elas não estão 100% juntas, elas são organizadas, mas não tem aquela agregação toda que as moléculas do estado sólido têm. Eu fiz um breve exemplo aqui que está meio atrapalhado, mas enfim, dá para vocês entenderem. O estado sólido aqui ele tem um tanto de moléculas juntas. O estado líquido aqui as moléculas estão juntas, porém elas não estão totalmente grudadinhas umas às outras, certo? Para formar o estado sólido, nem separadas demais para formar o estado gasoso, certo? Começando falando agora no estado gasoso, a gente vai pular para o estado da matéria gasoso. O estado da matéria gasoso, pessoal, as moléculas são totalmente desagregadas. Então, um gás, vocês veem aí, gás de botijão de gás, o gás nitrogênio, o gás oxigênio que estão aí na nossa atmosfera, eles estão totalmente desagregados, as moléculas deles estão correndo para todos os lados, como vocês podem ver aqui nesse breve exemplo aqui, meio atrapalhado também. As moléculas estão todas desorganizadas, elas estão correndo para lados desgovernados, de todos os lados, certo? Então, pessoal, nesses estados da matéria, existem os fenômenos. Existem os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles servem mais para a manutenção da matéria nesse caso, pessoal. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, vocês têm uma árvore e essa árvore, através de um processo lá, se transformou em madeira. Esse é o processo físico. O processo químico, pessoal, é um processo que ocorre a mudança na composição química daquele elemento ou daquela substância. Por exemplo, o leite se transformando em queijo. Então, ocorreu uma mudança na composição do leite para que ele se transformasse em queijo, certo? Esses são os fenômenos principais da matéria, físico e químico, certo, pessoal? Não se esqueçam disso, mais para frente a gente vai falar sobre cada uma dessas propriedades aí, as propriedades físicas e químicas da matéria, certo? A matéria também, pessoal, ela tem algumas propriedades.
as propriedades organolépticas, que são a visão, a audição, paladar e tato, certo? Você consegue encostar nesses estados da matéria tranquilamente. Você consegue ver, exceto o gás, tá? Certo, pessoal? Você consegue ver, você consegue ouvir, sentir e etc. As propriedades físicas, pessoal, nesse caso aqui, ó, é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade, dureza. As propriedades gerais da matéria são impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. Bom, pessoal, para a gente falar sobre cada uma dessas aqui especificamente, eu entro com essa outra folha aqui para a gente estar explicando aí para vocês como que funciona essas características gerais aí da matéria, e logo depois eu vou falar aqui um pouco sobre as específicas, certo? Sobre as propriedades gerais, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a inércia. Como que funciona? A inércia é a tendência da matéria de se manter em seu estado. Então, pessoal, você tem a água, por exemplo, a água líquida. Ela vai se manter naquele estado até que você forneça alguma energia para você chegar num ponto. Por exemplo, você tem a água líquida e você quer ferver essa água para fazer um café, por exemplo. Ela vai se manter no estado líquido até que você exerça uma energia nela para ela mudar de estado, entenderam, pessoal? Essa é a inércia, que é uma das primeiras propriedades gerais da matéria aí. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, pessoal. Então, uma matéria não pode entrar em contato com a outra, tipo, uma entrar dentro da outra no mesmo espaço, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Entenderam, pessoal? Essa é outra propriedade geral da matéria aí. Compressibilidade. Capacidade da matéria de sofrer uma redução em seu volume decorrente de um aumento da pressão. Então, pessoal, como na panela de pressão, a panela de pressão é um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Então, quando vocês têm aí a panela de pressão, vocês colocam o feijão de vocês para cozinhar, certo? Quando vocês colocam ele para cozinhar lá, quando vocês lavam e etc., vocês e tampam a panela e colocam para cozinhar, vocês colocam uma pressão ali dentro, certo? A panela de pressão, ela tem uma pressão. E quando vocês aplicam essa pressão, o volume decorrente, o volume dessa matéria, ele vai diminuir, entenderam? Então, a capacidade, essa compressibilidade, ela ocorre com aumento, ela ocorre com o aumento da pressão. Então, o volume vai diminuir de acordo com o aumento da pressão, entenderam, pessoal? É assim que funciona a propriedade geral da matéria de compressibilidade. Quanto mais você aumenta o volume, quanto mais você aumenta a pressão, menos volume essa matéria vai ter, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre massa. Como que funciona? A massa é a seguinte, é a quantidade de partículas da matéria em um corpo. Então, você tem 18 gramas de água. Então, pessoal, 18 gramas é a quantidade de partículas de água nesse corpo, entenderam? É assim que a massa funciona. O volume também não é diferente, é o espaço que a matéria ocupa no espaço. Então, você tem um gás e esse gás ocupa um lugar no espaço, certo? Que é impossível se ele não ocupasse. Então, ele ocupa um lugar no espaço e isso é chamado de volume, certo? Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes infinitamente pequenas sem perder sua composição química. Então, pessoal, a água, por exemplo, uma pedra, qualquer coisa que vocês pegarem aí. Vamos pegar o exemplo aqui, uma pedra. Vocês pegam essa pedra e jogam ela na parede. O que vai acontecer com essa pedra? Ela vai quebrar. Só que ela vai deixar de ser pedra porque ela está pequena, porque ela quebrou em vários pedaços pequenos? Não, pessoal. Então, essa é uma característica geral das propriedades da matéria que vocês têm que ter em mente aí. Então, vamos lá agora para as propriedades específicas da matéria. Existem duas, pessoal, as químicas e as físicas. A gente vai falar das químicas aqui primeiro, e logo em seguida a gente vai para as propriedades físicas.
As propriedades químicas. Combustível. Capacidade de reagir com gás oxigênio, O2, liberando energia na forma de calor. Isso aí, pessoal, é como se fosse a gasolina, certo? Ela reage com o O2 e libera energia na forma de calor que faça o carro andar, por exemplo. É isso e é assim que funciona, entenderam? Então, essa é uma propriedade específica química da matéria, certo? E, pessoal, como segundo aqui, a gente tem a propriedade específica oxidante química, tá, pessoal? Então, é a capacidade de reagir com outras substâncias e retirar elétron de suas moléculas. Isso acontece, pessoal, na reação de oxirredução, certo? Que é a capacidade de uma substância reagir com outras e retirar as moléculas para ela ficar mais estável ou para elas chegarem num ponto que elas alcancem ali a melhor forma para elas reagirem, entendeu? Então, essa aí é uma característica oxidante específica química sobre a propriedade da matéria, certo? Então, temos a terceira aqui também, acidez e basicidade. Característica de algumas substâncias de doar ou receber prótons H+. Então, pessoal, a água e etc., a NaCl, o sal de cozinha, por exemplo, eles têm capacidade de doar HCl, então eles doam quando eles doam, eles ficam ácidos, certo? A basicidade funciona da mesma forma, que em vez da acidez, eles doam esses prótons H+, e na basicidade eles recebem esses prótons H+, certo? É assim que funciona essas propriedades específicas químicas da matéria. Agora, em seguida, a gente vai falar sobre as propriedades físicas da matéria, que são bem simples também, pessoal, que eu disse antes aí rapidamente, agora a gente vai repetir de novo, mas pegando mais um ponto aí. Enfim, vamos começar falando aí sobre ponto de ebulição. É a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o gasoso. Então você tem a água. A água entra num ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Então, se você aquecer uma água no fogão lá a 100 graus Celsius, ela vai começar a passar do estado líquido para o gasoso. Esse processo a gente chama de quê, pessoal? A gente chama de fusão. Vocês não podem esquecer desse processo, pessoal. Esse processo, mentira, que não chama fusão, ele chama vaporização. Eu dei uma errada aqui, pessoal, vocês me desculpam, chama vaporização, certo? Então, vaporização é o processo de líquido para gasoso, certo? É a vaporização. Vocês me desculpem que eu falei errado, certo? Agora vamos continuar aí. Densidade, quantidade da matéria massa em um determinado volume. Então, pessoal, para vocês descobrirem a densidade de alguma substância, vocês fazem o D, que significa densidade, que é igual a massa sobre o volume. Essa massa, pessoal, geralmente a gente tem a tabela periódica, por exemplo, é uma tabela que mostra a massa molar aí dos elementos. E para você descobrir o volume também é simples, a maioria aí a gente consegue achar facilmente, certo? A densidade é basicamente isso, é a quantidade de matéria em determinado volume. Quantidade de matéria. Então, quanto maior a quantidade de matéria naquele volume que você tem, maior a densidade, certo? Então, e quanto menor a quantidade de matéria que você tem, menor volume, menor a densidade, certo, pessoal? Então, essa aqui é tranquilo de entender também. A solubilidade agora. E a terceira e última aqui, propriedade da matéria física. Solubilidade, capacidade de uma substância de se dissolver outra substância líquida. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou falar aqui sobre a água. A água é um solvente universal. Ela consegue dissolver quase todas as substâncias que existem, certo? Então, ela é classificada como solvente universal. Porque qualquer coisa que você for colocar na água lá de sólido, por exemplo, o NaCl, ela vai dissolver. O NaCl... Deixa eu ver o que é mais. Se você misturar álcool e água, que são duas substâncias líquidas, que fala aqui sobre uma substância líquida dissolver outra, água e álcool, ela dissolve o álcool facilmente, ela dissolve o acetona, entenderam, pessoal? E faz com que a substância vire uma substância bastante homogênea. Então, pessoal, é assim que funciona a solubilidade
certo? No caso da água, porque a água é um solvente universal, ou seja, ela consegue dissolver praticamente todas as substâncias. Então, a partir dessa característica da água, que ela consegue dissolver tudo, por causa das suas características aqui, do oxigênio que tem carga, e o hidrogênio que também tem carga, então tem uma carga negativa aqui, outra negativa aqui, e uma positiva aqui no hidrogênio, fazem com que que a água dissolva quase todas as substâncias que existem no nosso planeta, certo? Que fazem com que ela tenha essa característica de solvente universal. Então, pessoal, essa foi a nossa matéria sobre transformação da matéria. E agora, nas próximas aulas, eu vou fazer exercício com vocês sobre o PET e alguns exercícios que não são do PET de vocês, para a gente estar aí reforçando a matéria na cabeça de vocês. E nas próximas aulas eu vou estar passando um experimento para vocês e relacionando a transformação da matéria com o nosso dia a dia. Certo, pessoal? Muito obrigado.